muito. Você faz o que você gosta? Faço o que eu gosto, Isso é não tenho que difícil, né? trabalhar. Isso é difícil. Quando a gente faz o que a gente gosta, a gente não tem que trabalhar. É muito bom. Faça o que você ama e nunca terá dinheiro suficiente para pagar as contas. Eu mudei Nesse caso, eu fui quando... abençoada. Eu pude pagar as minhas contas com o seu trabalho, com o meu trabalho, com o que eu gosto. São poucas pessoas que conseguem fazer isso. Deus fez algo muito importante na minha vida, né? Quando eu comecei a andar com Jesus, aos 16 anos de idade, eu fazia música secular. Eu cantava música secular, fazia vocal. Mas conta essa história, mais. Então, antes da conversão. Antes do gospel, né? Eu vim de uma família evangélica, criada pela minha avó. Onde você nasceu? Eu nasci no Rio de Janeiro, em São João do Meriti. São João do Meriti é o quê? É a zona... Baixada. Baixada? Tá. E aí nasci em São João do Meriti. Fui criada mais pela minha avó. Meus pais trabalhavam muito. E a minha avó era aquela mulher da consagração. Aquela mulher crente do coque. Sei. Sabe? Bem tradicional e tudo mais. E ela tinha um culto de consagração que ela participava. E ela era ministra de cura divina. Então Qual igreja? muita Assembleia de Deus de Madureira. E aí ela era ministra de cura divina, eu via muita cura divina na casa dela, coisas maravilhosas. Sério, você viu? Gente levantar e andar, gente chegar lá completamente desfalecido, ser curado na hora. Coisas muito fortes. Então, tem gente que não acredita, né? Eu já vi tanta coisa também que não tem como não acreditar. Não tem como não acreditar, porque eu vi isso criança. Eu fui batizada com o Espírito Santo com 5 anos de idade. Como assim? E falei em línguas. Como? Na oração, em casa, você agradecendo alguma coisa? Não pedi nada. Não, a minha avó já estava agradecendo o lanche. Minha avó já era batizada com o Espírito Santo. Agradecendo o lanche? A gente parou numa mesa assim para agradecer o lanche e de repente eu comecei a interceder para uma tia minha que ainda não tinha Jesus no coração e eu tinha 5 anos e quando eu vi eu estava falando em línguas estranhas e orando além do meu entendimento e chorando muito. E a minha avó, eu lembro que ela me abraçou e falou assim, me dá essa intercessão. É muito forte para você. Sério? Você é menina ainda, me dá essa intercessão. E ela continuou falando em línguas, abraçada comigo. E nós oramos por essa tia que agora, há poucas semanas, aceitou Jesus como Salvador. Poxa vida. Foi uma oração de quando eu tinha 5 anos. Só agora? Que se cumpriu agora. Você vê que Deus não esquece do que a gente ora. E o lance é não desistir também, não né? desistir daquilo que se orou. Deus esqueceu, não esquece. Deus não se esquece. Porque a gente está dentro de um tempo... que a gente... O tempo humano é muito diferente. O tempo humano é o Cronos, né? E a gente precisa ir para o Kairos. O Kairos está na linha da eternidade. E na linha da eternidade, o tempo de Deus é como um dia. E a gente não consegue nem entender como funciona, porque ele está fora do tempo, né? Está fora do tempo. Então Deus ouviu a minha oração imediatamente ao tempo em que a minha tia aceitou Jesus. Então foi simultâneo para ele. Exato. Ele está vendo o presente, o passado e o futuro dentro da linha do Kairos e a gente está dentro do Cronos. Não tem como a gente entender muito isso, né? Mas como foi para você aos 5 anos ter uma experiência de falar línguas estranhas? Foi sobrenatural. Porque... Você ficou assustado ou você já sabia isso? Eu já vi os meus avós fazendo isso em casa. Mas eles explicavam o que era? Eles me explicavam mais ou menos, porque fazia parte da minha vida aquilo ali. Para mim, todo crente era assim. Eu não sabia que tinha crente que não acreditava nisso. Para mim, todo crente orava por cura divina, as pessoas se levantavam da cadeira de rodas, ou do chão, ou da enfermidade que tinham. Para mim, a cura divina era algo muito normal lá em casa. Então, quando eu fui batizada com o Espírito Santo, eu sabia que eu estava falando em línguas igual à minha avó, mas eu não estava imitando ela, era algo que saía de dentro de mim. Incontrolável. Incontrolável e maravilhoso, uma alegria, assim, um poder de Deus, uma alegria plena que eu nunca podia esquecer. E aí, meus pais não acreditaram, é claro, acharam que eu estava imitando a minha avó acreditou desde o começo, e essa experiência que me marcou, Vilela, para eu não perecer no mundo, porque com 13 anos, meus pais se separaram, e aí eu meio que chutei o balde. Na adolescência, chutei o balde e fui pro mundo, foi quando eu comecei a cantar música secular. Trabalhando mesmo. Que tipo de música você cantava? Eu fazia covers de outras pessoas. Mas em barzinho cantava? Em casas de show, em back vocal em estúdios também. E fiz vocal pro grupo Malacacheta na época. Cantei com o grupo Roma. Pessoal da década de 80, 90. Né, era o que eu fazia. Fazia vocais para jingles de marcas diferentes, aleatórias. E fazia pontas como atriz também em algumas novelas. Cheguei a trabalhar como atriz. Mas você queria fazer isso? Era queria. Como atriz eu queria me formar, queria continuar. Quando me converti, eu estava fazendo Floresta Rosa e Shy Moon, 2 peças infantis. Estava fazendo já teste para elenco, já tinha passado.
estava ensaiando essas peças, e aí eu tive uma experiência sobrenatural. Não foi normal a minha conversão. Ninguém pregou para mim. Eu estava no meu quarto. Primeiro eu tive completamente, teologicamente incorreta a minha experiência. Se você for falar com um teólogo raiz, vai dizer assim, como ela pôde ser batizada com o Espírito Santo aos 5 anos de idade, depois receber Jesus aos 16? Não é uma regra natural. Natural é você receber Jesus e depois ser batizado com o Espírito Santo. Mas a minha experiência como criança, a gente não tem como negar. Aconteceu mesmo. Então, com 16 anos... Mas você foi esquecendo, parou de orar em línguas? Parei de orar em línguas, fui entrando para revolta, para aquela coisa de não querer igreja, de não ter querer... dúvidas até das coisas que aconteceram contigo também? Eu nunca tive dúvidas das coisas que aconteceram comigo, mas eu tinha uma mágoa pelo que tinha acontecido com a minha família. Pela separação. Pela separação dos pais. Então essa mágoa me levou a andar em outros lugares, com outra galera, mas eu nunca fui fundo no mundo. Eu sempre tive meu pai tomando conta de mim, meu pai é um policial federal, então, tipo assim, se eu estivesse numa roda que a galera ia usar cocaína, eu não ia usar porque eu era filha do federal. Entendi. Então, a filha do federal era o tempo todo olhada, prestavam atenção no federal, cuidado com ela, não vão mostrar as coisas para ela, porque ela tem alguém que guarda ela o tempo todo. Então, ter um pai policial federal me fez muito bem na adolescência, para eu não me meter com coisa errada. E assim, eu cheguei em casa um dia muito desapontada com os meus amigos, aquelas crises dos 16 anos de idade, namorado e tudo mais. E aí, entrei em casa e fiz aquela oração: Deus, se o Senhor é de verdade mesmo, se o Senhor foi aquele que me batizou com o Espírito Santo aos 5 anos de idade, aparece para mim, faz alguma coisa comigo, fala comigo de alguma maneira. E fui dormir. E esqueci que eu tinha orado isso. Tava completamente deprimida, sabe? Aquela bad trip, perdida e tal. Mas chegou a usar droga? Não, graças a Deus não. Bebida? Bebida, né? Bebida sempre chega para o adolescente. É o permitido, né? É o álcool, é o pseudo permitido, que as pessoas enfiam o pé e depois não saem mais. O pessoal subestima, né, o poder. Subestima o poder do álcool, isso é muito perigoso. Então eu... Ouviu, Léo? Olha aí, gente. Ouvi. É perigoso. Nem sei se o cara bebe, né? Já tô julgando. Não, eu tive um coma alcoólico. Sério? Eu tive um coma alcoólico com 16 anos. Que tomar glicose e tudo mais? Tudo, ir pro hospital. Foi uma experiência horrorosa, de quase morte. Foi horrível. Minha mãe que foi me buscar e tal. Eu nunca mais eu quis saber de bebida na vida, né? Naquela época eu fiquei assim, apavorada com o que aconteceu comigo. E eu não dou força. Então, eu fui para casa, fiz aquela oração de: Deus, aparece para mim, fala comigo, faz alguma coisa comigo. E aí eu fui dormir, Vilela, e comecei a ser arrebatada. Eu tive um arrebatamento de sentidos, é o que a Bíblia explica, Como né? que é isso? Um arrebatamento é como se eu tivesse saído do meu corpo. Eu saí do meu corpo e comecei a ver o mundo espiritual. Eu vi anjos, vi demônios, vi a minha casa no mundo espiritual, porque você sabe que tudo aquilo que é natural é transcendente. Na verdade, essa mesa aqui, ela tá natural pra gente, mas ela é cópia daquilo que tá na eternidade. Como assim? Isso aqui é material, tudo que é material, toco e sinto essa mesa. Mas ela é uma cópia. Existe uma cópia no mundo espiritual, na eternidade. Ou essa é uma cópia daquilo? Essa é uma cópia do que tá na eternidade. Aquilo é real e isso é uma cópia, é um reflexo. Cópia, é um reflexo. Por exemplo, biblicamente, tudo que é tabernáculo na terra, né, o que foi o tabernáculo de Moisés, que foi o tabernáculo de Davi, o que é o tabernáculo, que vai ser o futuro tabernáculo em Israel, que vão montar, tudo isso é reflexo do tabernáculo de Deus na Nova Jerusalém Celestial. Então, na Nova Jerusalém Celestial, que você tem átrio santo santíssimo, onde está o verdadeiro Deus assentado sobre as nuvens, sobre o trono, e eu creio na Nova Jerusalém, a cidade quadrada que desce do céu, na direção da Terra, né? Os físicos da NASA, enfim, já viram esses objetos se aproximando da Terra e eles não sabem quantificar e colocar prazo nisso, mas eles sabem que alguma coisa está vindo na direção da Terra e a gente sabe que é a Nova Jerusalém, a cidade quadrada, onde Jesus está em carne, né? Ele subiu em carne, Jesus foi crucificado, ressuscitou e subiu em carne. Essa é a nossa confissão de fé mais profunda do cristianismo, que Jesus subiu em carne. Então, quando eu tive a experiência de arrebatamento, eu vi o mundo espiritual. Então, eu vi a minha casa como mundo espiritual, tudo em glória. Tudo que tinha cor ficou branco.
ficou com muita glória de Deus. E eu não estava convertida de levantar a mão e ir na frente no apelo e aceitar Jesus. Eu fiz uma oração, lembra da minha oração desesperada, né? E aí eu saí do meu corpo, fui andando na direção da sala. E era, mas era a sua sala diferente ou sua sala exatamente? Era a minha sala exatamente, só que toda em glória. Na verdade, as luzes, as cores são diferentes? Tudo ficou branco, como se você tivesse ligado um grande holofote na minha sala. Tivesse uma luz muito grande entrando. Um grande holofote entrando e assim, o sofá era verde, ficou branco. Sei. Eu andava e as coisas estavam muito iluminadas. E eu cheguei na sala da minha casa, muito real. Eu não sabia que eu estava sendo arrebatada. Sei. Eu estava assim, vivendo aquela experiência e pensando que eu tinha morrido, que eu tinha exagerado em alguma coisa, que eu tinha... Realmente, Deus tinha me ouvido, estava me levando. E aí eu vi um trabalho de feitiçaria feito para os meus pais, nesse mundo espiritual, que eu não via antes, né? Mas estava na sala da minha casa. E eu, como boa filha de crente, o que fui fazer? Jogar fora. Claro. Meter a mão e falar, tá repreendido em nome de Jesus, vou jogar isso fora. E não pode? Eu não podia, eu estava completamente errada na minha vida, toda de cabeça para baixo, no mundão, de brechas. Bebendo, cheia de brecha, andando com quem não devia e tal. Aí que acontece uma coisa maravilhosa comigo nessa hora. Quando eu fui botar a mão no trabalho de feitiçaria, abri uma janela no nada, porque já se não bastasse a glória que estava na minha sala, abri uma janela no nada e me atravessou uma água, como um som de muitas águas, ao mesmo tempo era voz e era luz. E os meus pés saíram do chão e eu fiquei com essa água atravessando o meu peito, com essa voz, que disse para mim a letra de um hino que o meu avô tinha feito no momento que ele queria suicidar-se. Nossa. Há muitos anos. E a voz falou para mim assim: não te deixes vencer, pois tu podes morrer sem a luz do céu ver. Lá do alto da cruz jorram raios de luz que te podem iluminar. Só então hás de ver, nunca mais vais morrer, pois Jesus veio para te salvar. Aquilo falou comigo e me largou. E aí eu botei os pés no chão e falei, isso é real. O que está acontecendo comigo é real. E eu vi um espírito maligno no canto da minha casa, em forma de criança, sem camisa, com uma calça jeans toda rasgada. E aquele espírito ria muito da minha cara. E aí eu falei, Deus, eu não posso fazer nada, porque eu estou toda errada, mas o Senhor pode. O que o Senhor vai fazer por mim agora? E aí um anjo muito grande apareceu na minha sala, na porta da minha sala, do tamanho da porta. Esse anjo apareceu para mim. Hoje eu sei que os anjos podem aparecer de maneiras diferentes. Eu conheço a classificação angelical. Eu sei que são anjos, arcanjos, querubins, anjos mensageiros. Eu necessariamente não sei qual a qualificação desse anjo, mas me parecia um arcanjo. É o que a Bíblia diz, né? Um anunciador, um anjo de guerra. E ele apareceu na minha sala com um coque no cabelo, assim, um cabelo todo prateado, e não falou comigo, eu não falei com ele. E ele entrou na minha sala, pegou o trabalho de feitiçaria, jogou fora. O espírito maligno que estava na sala passou por baixo das pernas dele e sumiu. E aí uma voz falou comigo, escrita no meu peito, não era voz de ouvir. Como assim? Você viu, olhou e apareceu alguma coisa? Eu não olhava, mas eu conseguia ver. E hoje eu sei que era hebraico. É? Na época eu não tinha a menor ideia de que era hebraico aquilo. E o que estava escrito? Não temas, eu sou contigo. E depois falou, deita na sua cama. Eu voltei pro meu quarto, deitei na minha cama e bati sentada na mesma hora. Bateu sim? Bati sentada, eu levantei. Sei. Como... Eu voltei pro corpo e me sentei imediatamente. E na hora que eu me sentei, eu vi que eu tinha sido arrebatada. Eu percebi que aquilo não era sonho. Eu tinha passado uma noite inteira vivendo aquilo. Ali eu me converti. Ali eu larguei tudo. Ali eu larguei a música secular. Eu estava com um contrato. Você tomou essa decisão? Um contrato para assinar de uma grande gravadora na época. E como você teve essa força de... Eu simplesmente me converti. Eu falei, tudo que eu tenho eu quero usar para o evangelho. Tudo que eu sei, tudo que é artístico, tudo que é... Primeiro que eu fui ser pastora. Eu fui estudar para ser pastora. Quando eu me converti, quando eu me levantei, que eu fui para casa do meu pai, a minha avó estava em jejum há 3 dias, orando por mim. E aí eu comecei a contar a história pro meu pai na sala, e o meu pai parou e ficou me olhando e falou, tá bom, muito boa a tua história, mas o que você vai fazer agora? Eu falei, vou buscar poder de Deus. Vou buscar poder de Deus.
E aí eu ouvi no rádio da minha avó uma igreja chamada Deus é Amor, que estava tocando, a minha avó orando junto com o pessoal da igreja. E aí eu falei assim, eu quero ir nessa igreja que a minha avó escuta. E a minha avó lá de dentro, glória a Deus, aleluia, porque ela sabia que o que estava acontecendo comigo tinha a ver com o jejum e a oração dela. Sim. E aí eu falei, isso é coisa da minha avó, cara, isso é coisa da minha avó. E meu pai falou assim, é real? Mete a mão no telefone e liga para todo mundo, desfaz a sua vida. É o que você quer? Assim? Então vambora, me desafiou. É. Aí eu comecei a ligar pro teatro. Gente, olha só. Então faz aí. E faz aí, eu fiz mesmo. Pode colocar o sub no meu lugar, eu não vou estrelar a peça. Pode colocar fulano de tal no meu lugar, eu tô fora. Liga pra banda. Sem justificar ou já justificando, sou crente agora. Sério? Agora eu sou crente, não posso. Aí ela pirou. Pirou, tá maluca, é crente agora. A turma da minha banda, na época, ficou muito chateada. Imagina, né? Do Roma e tal, que já existia, né? Eu, na verdade, fazia vocal. Vocês iam assinar o contrato? Eu ia assinar o contrato, não a banda. A banda já estava estourada, já tinha sua vida profissional e musical. Você ia fazer um contrato solo? Eu ia fazer solo. Um contrato solo para substituir uma cantora muito famosa. Eu vou deixar para lá, porque senão eu vou dar muito spoiler. Ah, poxa. Ah, não vou contar, não. Dica. Não vou, não. Só dica. Ela estava estourada nos anos 90. Então você não vai falar. Você me conta depois, então. Te conto em off, não tem problema. Tá bom. Mas eu já ia... Já posso falar, é aquela cantora americana, né? É, uma cantora. A Adele. Era a Adele, pronto. A Adele nem era nascida. É verdade, né? Era a que seria a Adele. A que seria a Adele. Mas deixa isso pra lá que dá muito pano pra manga. Lá... Aí eu liguei pra banda. E pra gravadora? Pra gravadora eu falei, não vou assinar. Como você não vai assinar? A mulher do diretor falou assim, menina, você é um perigo de gol terrível, você vai dar muito certo. E eu falei, não, agora eu sou crente, eu só canto gospel. Isso não existia muito há 30 anos, essa coisa de que tinha no gospel, tinha Shirley Carvalhais, tinha Cassiane, mas tinha uma galera, já tinha... Tinha, mas eu não conhecia. Quando eu vim pro gospel, todo mundo era muito desconhecido para mim. Entendi. Eu conhecia muito o secular. E aí, no telefone, eu fui ligando e desfazendo os contratos com todo mundo, e o pessoal muito louco. E tranquila? Tranquila, você na paz. E aí eu comecei a ir para Deus é Amor, com meu pai, com a minha avó, ia para os cultos de libertação, ora por mim, vê se eu tenho alguma coisa ruim, tira de mim tudo que for ruim e tal.